Olá, pessoal. Hoje vamos falar das funções administrativas, no caso do planejamento, que existem várias funções administrativas que são, no caso, são quatro, mas hoje nós vamos falar exclusivamente de planejamento. As funções administrativas, elas são quatro: planejamento, organização, direção e controle, né? A título de quem vai fazer um concurso, que quer decorar, eu sempre falo assim, pode ser, né? PODC, planejamento, organização, direção e controle. São as funções de uma administração, de área administrativa de uma empresa, né? De uma organização. Quando considerado assim como em um todo integrado, essas funções formam um processo administrativo, né? É uma coisa, isso é basicamente para quem vai fazer um concurso. Isso aqui é meio que não é tanto decoreba, porque a gente vê isso acontecendo nas empresas, nas organizações, então fica até um pouco mais fácil de decorar. O planejamento, né? É a primeira função administrativa por servir de base para as demais funções. A primeira coisa que se vai fazer numa empresa é planejar. Isso é a coisa que tem que ter um planejamento para que as outras coisas venham a acontecer. Então, se uma empresa não tem um bom planejamento, tudo vai por água abaixo. Por isso que tudo tem que ser planejado e vem fazer de cima para baixo. Então, a primeira função é o planejamento. É um processo contínuo e dinâmico, ele tem que estar sempre acontecendo e tem que ter uma flexibilidade no planejamento. Ele não pode ser muito rígido, e ele é responsável por definir objetivos, metas e planos, né? Às vezes as pessoas até confundem que objetivo é a mesma coisa de metas. Não, objetivo, se eu digo assim, eu quero aumentar a receita bruta da minha empresa, né? Isso é um objetivo. Mas para isso aí virar uma meta, eu tenho que dizer assim, eu tenho que quantificar isso aí. Então, dizer assim, eu quero aumentar a receita bruta da minha empresa em 10% durante 4 anos. Então, eu estou quantificando isso aí, eu estou dando um prazo para isso aí acontecer. Então, isso aí é uma meta. O planejamento também, ele define objetivos a ser atingido, né? E também como se deve fazer para alcançar esses objetivos. Então, o planejamento é muito importante dentro da empresa, muito importante mesmo. O planejamento define onde se quer chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. As principais características do planejamento: ele é um processo permanente e contínuo, tem que estar sempre acontecendo. Tem que haver flexibilidade para que haja ajustes e correções, que a pessoa pode fazer um planejamento e de repente você perceber que precisa fazer algum ajuste, alguma correção. Então ele tem que ter essa flexibilidade. Não se encerra com um único plano de ação, né? Pode haver vários planos de ação, sempre focado no futuro. Então, é uma coisa que ele está sempre vislumbrando o futuro. É definir a missão e a visão da empresa, que depois vamos ver o que é isso aí. E possui o objetivo de selecionar entre as diversas possibilidades uma linha de ação adequada. Ainda as características: ele interage, influencia e é influenciada pelas demais funções, né? A organização, a direção e o controle, que são as funções que vêm depois do planejamento, que é a organização, a direção e o controle. Corresponde a uma técnica de inovação. Ele está sempre, é uma coisa que vai sempre inovando. Existem 3 níveis de planejamento: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O estratégico, nesse patamar aí estão o quê? O presidente, os sócios, os diretores,
Por quê? Fazer como quem detém o poder, quem manda, né? Então, o planejamento estratégico, ele vai ver a empresa como uma totalidade, como uma coisa global, né? Já o planejamento tático, vão estar os gerentes, os coordenadores, os encarregados. Então, já é uma coisa mais, fazer como departamental, é uma coisa já mais centralizada. E o operacional, vão estar os analistas, os assistentes, auxiliares, etc. Ou seja, quem vai colocar a mão na massa? Então, o operacional ele vai ser direcionado a coisas específicas, né? Então, isso são os 3 níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. No planejamento estratégico, ele envolve a empresa como uma totalidade, ele vai sempre pensar na empresa como um todo. É projetado a longo prazo, ele é amplo e não detalhado, é definido pela cúpula da organização, ou seja, os donos da empresa, as pessoas que estão interessadas na empresa, os sócios, né? Que você investe numa empresa, você quer que a empresa dê lucro, né? Então você vai estar super preocupado com o planejamento, porque se o planejamento der errado, o resultado vai ser negativo. E definir os valores da empresa, que são a missão, a visão e os valores também. E efetua análise do ambiente externo, as oportunidades e as ameaças para a empresa. Isso é como assim, você vai colocar uma empresa para vender sorvetes. Mas você vai colocar essa empresa numa rua que já tem bastante sorveterias. Então, o ambiente externo não é propício. Então, as oportunidades, as ameaças para essa empresa é que ela não vai dar certo. Já tem concorrentes demais para essa empresa. E efetuar também a análise do ambiente interno, ou seja, as forças e as fraquezas da empresa. Se eu preciso de uma empresa para ela produzir, ela precisa de ter 100 empregados, ela só tem 10 empregados. Então, eu não vou conseguir fazer com que o meu planejamento dê certo. Então, eu preciso primeiro conseguir mais recursos humanos para a minha empresa, para que ela consiga os seus objetivos. Planejamento tático, ele envolve cada departamento, né? Ele já saiu do estratégico, agora foi para o tático. Então, geralmente, os chefes de departamentos, aquela coisa, então ele vai envolver um departamento. É projetado a médio prazo, geralmente para o exercício anual. É definido um nível intermediário em cada departamento da empresa, né? E agora o planejamento operacional envolve cada tarefa. Então já saiu do nível global, que é o planejamento estratégico, o planejamento tático, que é por departamento, e agora o operacional envolve cada tarefa. É projetado para curto prazo, para o imediato. É definido no nível operacional para cada tarefa ou atividade. Agora vem missão, visão e valores. O que é cada um, né? Eles são os elementos essenciais para o desenvolvimento de todos os objetivos dentro da empresa. Então, uma empresa precisa ter uma missão, ter uma visão e ter os valores, né? Então, esses são os elementos essenciais para o desenvolvimento de todos os objetivos dentro da empresa. A missão representa a razão de ser da organização, a sua identidade. O que é que ela representa? É uma declaração escrita que descreve o propósito, os valores, os princípios e as linhas orientadoras da organização. Toda empresa ela tem uma missão, então ela vai fazer uma frase, uma declaração escrita que chame a atenção, né? E que expresse esses valores, o propósito, por que a organização existe. Aqui nós temos um exemplo da Vale do Rio Doce. A missão, né? Superar desafios e barreiras para transformar recursos naturais em riquezas e promover desenvolvimento sustentável com ética e transparência. Muita coisa bonita, né? Que a gente sabe que muita dessas coisas que tem na missão das empresas, isso não existe. É só colocado num papel,
mas não existe. Mas se existir, é lindo e maravilhoso, mas nem sempre existe. Agora nós temos aqui a visão. O que é a visão? A visão é algo responsável por nortear a organização. É um acumulado de convicções que direciona a sua trajetória. Né? Existe também uma definição aqui do Kigley, que ele diz que é algo que se vislumbre para o futuro desejado da empresa. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor para clientes, acionistas e colaboradores. Então, isso é dito pelo HSBC, né? O que é que ele está dizendo assim? Ele tem uma convicção que ele vai ser o melhor grupo financeiro do Brasil para gerar valores para os clientes, acionistas e colaboradores. Então, ele está convicto disso aí e vai definir a sua trajetória se baseando nisso aí. Os valores é uma crença, né, que orienta julgamentos e ações por meio de objetivos específicos e imediatos. Isso é uma definição dada por esse cara aí chamado Rocchiati. Não sei nem se a pronúncia é assim. Mas então os valores é uma crença que orienta julgamentos, ações por meio de objetivos específicos e imediatos. Aqui nós temos um exemplo da Fiat, né, com relação à satisfação do cliente. Quer dizer, ele é a razão da existência de qualquer negócio. Muito bonito. Aí a gente vai lá com o nosso carro para fazer uma revisão e não acontece nada disso, né? Mas, como estamos no Brasil, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, assim, a satisfação do cliente, né? Se ele é a razão da existência de qualquer negócio. Então, esses são os valores da empresa e da Fiat, né? Muito bonito. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas e sugestões. E até o próximo.